Boa noite, meu irmão, minha irmã. Fique de pé no seu lugar. Vamos dar início a mais uma celebração de adoração ao nosso Deus. Espero que você esteja com o coração alegre de estar reunido como igreja, reunido como família, de poder nessa noite adorar, buscar, louvar a presença do nosso Pai. Olha para quem está do seu lado, dá um oi para ele, dá um sorriso. Tá de máscara, mas o olhinho mostra que a gente está sorrindo, né? Glória a Deus, glória a Deus. Hoje tem bastante gente conosco. Quem está nos visitando hoje, levanta a mão para eu poder ver você. Glória a Deus, Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. A recepção hoje está tendo trabalho, glória a Deus por isso. Feche seus olhos, fale com o Senhor. Apresente o Senhor essa noite seu coração. Apresente a Ele as suas necessidades, a sua expectativa. Já comece declarando ao Senhor o seu amor, o seu carinho por Ele. Declare palavras de louvor, de elogio a Deus nessa noite. Pai, obrigado, Senhor, pelo Teu amor. Obrigado porque o Senhor é o nosso Pai querido. Obrigado porque não somos órfãos, pelo contrário, obrigado porque nos sentimos como filhos amados do Senhor. Nessa noite, Senhor, recebe a nossa adoração, recebe o nosso louvor, recebe a adoração de cada um que nesse momento já declara que o Senhor é lindo, que o Senhor é maravilhoso, que o Senhor é digno de toda a honra, de toda a glória, de que o Senhor é o Deus das nossas vidas. Pai, recebe a nossa adoração essa noite e ministra aos nossos corações. Nós queremos ouvir a Tua voz, queremos sair daqui com direcionamento, queremos sair daqui hoje, Senhor, ministrados pela Tua palavra, pelo Teu Espírito Santo. Então, que o Senhor, com toda a liberdade que é sua, possa se mover nesse lugar, que seja noite de cura, de libertação, de salvação. Pai, nós Te adoramos e por isso nosso coração está cheio de expectativa daquilo que o Senhor vai fazer. Então fala conosco, nós oramos em nome de Jesus, amém. Quero dar boa noite também a você que está em casa, conectado. Reúna a sua família, compartilhe esse link para que mais pessoas possam acompanhar junto conosco, que eu tenho certeza será uma noite muito abençoada. Vamos agora, com alegria, celebrar o Senhor. Boa noite, queridos, a paz do Senhor. Quantos aqui fazem parte do exército do nosso Deus? Você pode levantar sua mão bem alto. Aleluia. Você que faz parte do exército, levante as suas mãos e aplauda ao Senhor.
Aleluia, pode se sentar, querido. Glória a Deus, nenhum inimigo nos resistirá. Nós vamos agora para o momento especial. Eu já pulei o recitativo bíblico, daqui a pouco a gente faz, né? Vamos agora para a dedicação de bens e de vidas. Abra sua Bíblia comigo lá em Gênesis 28. Vamos ler do verso 20 ao 22. Gênesis 28, do verso 20 ao 22. Pedir para a Gija ficar aqui pertinho de mim. Gênesis 28, do verso 20 ao 22. E Jacó fez um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer e vestes para vestir, e eu em paz tornar a casa do meu pai, o Senhor será o meu Deus. Esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Querido, nesse momento Jacó estava aqui fazendo um pacto com o Senhor. Ele coloca envolvido nisso, ele pede por proteção, ele pede por alimento, ele pede... E tudo isso o Senhor fez na vida dele. E não só na vida dele, mas na nossa também. Quem essa semana saiu de casa para fazer qualquer coisa, levanta a mão. Todo mundo, né? E você foi e você voltou. Olha para quem está do seu lado, olha como ele está bonito hoje, cheiroso, né? Se estiver perto dele, faz assim, ó. Puxa o cheiro. Tudo isso que o Senhor fez com Jacó, Ele tem feito na minha vida e na sua vida também. Por isso essa noite, seja alguém grato ao Senhor, oferte com alegria, com generosidade, e seja fiel nos dízimos também. Lembrando que você que está em casa, desejando ofertar e dizimar, faça por transferência bancária, vai aparecer nos comentários o número da agência e conta, ou de segunda a sexta-feira, de 8 às 18, na secretaria da igreja. E também, quando você for no supermercado, lembre de trazer 1 quilo de alimento, pelo menos, né? Todos os meses, são mais de 30 famílias abençoadas com cestas básicas. A gente vai mudar esse formato de abençoar essas famílias, para que seja melhor ainda do que uma cesta básica, e aí a gente conta com a sua doação de alimentos não perecíveis também. Vamos nesse momento ouvir o maestro Antenor, enquanto isso os diáconos vão passar entre os bancos. Se você precisar de um envelope, está no banquinho da frente, na cadeira da frente, tem um envelope para você. Boa noite, amada igreja, vamos ficar de pé. O rei está voltando, cantamos de manhã, como o ensaio estava bom, agora é para valer, hein? Vamos lá? O mercado está vazio, seu trabalho já parou. O martelo dos obreiros, seu barulho já cessou. Os ceifeiros lá no campo terminaram seu labor. Sai a última notícia, é a volta do Senhor. Todos! O rei está voltando, o rei está voltando, a trombeta está soando, o meu nome a chamar. E o rei está voltando, o rei está voltando, aleluia, ele vem me buscar. Os vagões de trem vazios passam ruas e quarteirões, aviões sem seus pilotos voam pra destruição. A cidade está deserta, sua agitação parou. Sai a última notícia, Jesus Cristo já voltou. O rei está voltando, o rei está voltando, a trombeta está soando, o meu nome a chamar. Sim, o rei está voltando, o rei está voltando, aleluia, ele vem me buscar.
abrindo num bem-vindo sem igual. Como o som de muitas águas, nós ouvimos entoar aleluias ao Cordeiro. Nós chegamos para orar. O Rei está voltando, o Rei está voltando, a trombeta está soando, o meu nome a chamar. Sim, o Rei está voltando, o Rei está voltando, aleluia, Ele vem me buscar. O Rei está voltando, o Rei está voltando, a trombeta está soando, o meu nome a chamar. Sim, o Rei está voltando, o Rei está voltando, aleluias, Ele vem me buscar. Amém. Vamos orar nesse momento. Remilton está com a gente, fez aniversário ontem. Essa pode aplaudir a sua pela vida, Remilton? Glória a Deus. Eu estava lá, comi um pedacinho de bolo. Você não pode ser convidado, que ainda estamos em pandemia, né? Mas eu comi por você, fique tranquilo. Alguém mais faz aniversário hoje ou essa semana? Faz um sinal aí, alguém? Eu faço aniversário, dia 5 de setembro. Estou aceitando presente já, tá? Não precisa esperar o dia. Também não precisa me dar no dia, eu aceito depois também, fica à vontade. Tá? Alguém fazendo aniversário de casamento? Hoje ou essa semana? Não? Essa semana vai ser escassa de bolo, né? Vamos orar então pela sua vida, pela sua família. Obrigado, Léo. Se tem alguém precisando de um emprego, coloque diante do Senhor nesse momento. Se você está enfermo, necessitando de cura, ou algum parente também, coloque diante do Senhor. Vamos orar? Pai, obrigado por essa noite. Obrigado, Senhor, porque entendemos que tudo que temos, nossa roupa, nosso alimento, nossa casa, nosso meio de transporte, é presente do Senhor. Pai, nos ensina a sermos bons mordomos, a administrar com sabedoria, a abençoar outras pessoas, a abençoar o reino. Pai, nos instrui nisso. Se tem alguém essa noite, Senhor, triste porque não pode ir ao mercado, não pode pagar suas contas, Pai, que nessa semana ainda o Senhor abra uma porta de emprego, levando alegria para essa pessoa, levando alegria para essa família e provisão. Nós cremos que, como diz a Tua palavra, o Senhor é Jeová Jireh, o Deus da provisão. Pai, se nessa noite tem alguém com dor, alguém com algum tipo de sintoma, alguém lutando contra tumores, Pai, nós cremos que o Senhor é o Deus da cura também. Então nesse momento, em nome de Jesus, nós como igreja clamamos que o Senhor ministre cura sobre vidas, fazendo com que tumores desapareçam, dores partam em retirada, sintomas desapareçam também, porque o Senhor é bom e nós cremos que é Teu desejo também essa noite, curar muitas pessoas. Pai, eu Te agradeço pela vida da Remilton. Muito obrigado por essa serva, que o Senhor continue abençoando a vida dela, dando a ela muita saúde, e que seja um tempo agora de mais intimidade contigo, de profundidade contigo, que seja um ano na vida dela maravilhoso. Nós oramos como igreja em nome de Jesus, amém. Pode se sentar, querido, um minutinho. Quero passar para você que está aqui, você que está em casa, a agenda da nossa semana. Segunda, quarta e sexta-feira nós temos devocional ao vivo, às 19 horas no Facebook. Então espero que você entre lá, que você converse comigo nessa devocional. Terça-feira temos celebração às 19h30. Estamos com uma série de mensagens chamada Arrumando a Bagunça da Minha Vida. Então se a sua vida está meio bagunçada internamente ou exteriormente, você não pode ficar de fora. Venha terça-feira às 19h30. Quarta-feira às 19 horas temos célula aqui na igreja, por enquanto, devido à pandemia. A célula está sendo aqui de jovens e adolescentes. Esses jovens. Quarta-feira às 19 horas. Tem o que, Bruno? Eles estão cansados que ontem eles subiram o morro, fizeram uma caminhada. É por isso. Quinta-feira a gente vai ter às 19 horas célula Kids aqui na igreja. Certo, Cláudia? Uhul! Não tem criança, a gente faz, né?
Como a gente não está recebendo criança ainda, o retorno das crianças vai começar na Célula Kids. Então, se você tem filho entre 8 e 11 anos de idade, traga para a Célula Kids, traga ele de máscara bonitinho, e a gente vai fazer aqui dentro com espaçamento, vai ser muito bom. E na quinta também, às 20 horas, Célula de Adultos Emanuel aqui na igreja. E sexta-feira, Célula também de adultos aqui na igreja, às 19 horas. Não falta opção para você participar de uma célula, e a ideia da igreja é que todos os membros participem de uma célula. Pastor, eu ainda não sou membro, eu estou chegando, posso participar? Deve participar também de uma célula. Sábado não temos programação, domingo celebração às 9 às 19 com ceia também. Se você não estiver conosco, prepare na sua casa pão, suco de uva para cear junto conosco. Quero chamar aqui a Giovana. A nossa igreja, estamos trabalhando agora como igreja com propósitos. Uma das nossas bases é a base de evangelismo e missões. E a gente tem uma jovem que está com um sonho, o Senhor colocou no coração dela o desejo de ir para o Greenhouse. Ela vai explicar melhor o que é, e aí ela está com a oportunidade nesse momento. Boa noite, igreja. Bom, eu tenho 2 anúncios para fazer. O primeiro é que semana que vem, no domingo, pela parte da manhã após o culto, nós teremos evangelismo na rua, aqui na Praça de 7 de Abril. Todos estão convidados, você é muito bem-vindo para participar conosco. E o segundo anúncio é que após o culto, eu estarei vendendo essas canetas aqui, bem artesanal. Elas têm ponteira de crochê, feito pela minha mãe maravilhosa e a Bandinha. E aí, gente, o valor da caneta vai estar cobrindo o custo da minha viagem missionária. Em janeiro eu estarei fazendo um curso que é de treinamento para jovens, né? Avivamento de dons, treinamento de missionários. E aí, após esse curso, nós paramos a viagem. O valor da caneta é R$3. Mas é só a viagem para estavam escritas em conta no lugar, para você ofertar um valor maior também, sinta-se à vontade, é só um símbolo. E um outro pedido é que você pode estar orando por mim também, para que eu possa ir, e essa oração vai ser muito bem-vinda, vai ser uma ajuda muito grande para que... Vamos deixar em cima da hora para não acontecer essas coisas. Entendeu? Você explica isso, né? Foi Gerard. Todo mundo entendeu? Amém. Vamos ficar de pé, queridos. Vamos fazer o recitativo bíblico enquanto a Giovana ela sobe lá. Hoje a gente está recebendo bastante gente. Então você que é membro da igreja, principalmente jovem, se chegar um visitante, sai do seu lugar, né? Fica em pé ali na cabine junto com a Giovana ou na escada. O importante é que principalmente os visitantes sejam bem acomodados, né? E você que é jovem, a gente é servo para todo momento. Você vai fazer companhia comigo, que eu vou ficar em pé na mensagem. Você vai ficar em pé comigo. Giovana vai colocar lá Salmo 46. A gente vai ler do verso 1 até o verso 7. Eu começo e vocês me acompanham. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Deus está no meio dela, não se abalará. Deus a ajudará já ao romper da manhã. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém? Querido, o mar pode rugir, a montanha pode se tremer, mas quando o nosso Deus se levanta e fala, tudo acalma. Amém? Que hoje essa calma do Senhor, essa ação do Senhor venha sobre a tua vida também. Aleluia. Quantos aqui podem levantar a sua mão mais alto que você puder nessa noite e aplaudir o Rei da Glória que Ele está aqui nesse lugar? Aleluia. Diga comigo, seja bem-vindo, Espírito Santo. Diga, seja bem-vindo, Espírito Santo. Seja bem-vindo. Você pode adorar esse Deus aqui nessa noite? Será que você pode exaltar o nome do Senhor?
Ele é digno, se Ele tem guardado a tua vida, isso é obra do Espírito Santo. E por isso nós vamos adorar aquele que vive, aquele que reina para todos sempre, aleluia. Nós te adoramos, Senhor, nós te adoramos, Jesus, na beleza da tua santidade, Deus. Nós vamos clamar aqui, nós vamos pedir para que Ele venha e enche esse ambiente, para que Ele enche esse ambiente da presença dEle. Vamos declarar isso juntos? Enche esse ambiente, enche esse lugar. Te damos, Jesus, te damos liberdade, que caia ao teu Espírito. Encha-nos, Senhor, enche esse ambiente, enche esse lugar. Sim, Jesus, te damos liberdade, que caia o teu Espírito. Diga isso. Vem fazer o que nenhum homem fez. Sim, Jesus. Deixa o Espírito Santo nos encher nessa noite. Aviva-nos. Vem fazer o que nenhum homem fez. Vem fazer. Será cumprido o que está escrito em Joel. O avivamento virá sobre nós. Aleluia. Nós queremos, Deus. Aviva-nos, aviva-nos. Vem, Senhor, sopra em nós, ó Deus. Sopra em nós, ó Deus, um novo vento. Vamos declarar isso. Enche o seu peito e declare comigo. Vamos lá? Encha. Enche esse ambiente, enche esse lugar. Te damos, declare isso. Vamos lá? Te damos liberdade, que caia o teu Espírito. Encha-nos, Deus. Enche esse ambiente, enche esse lugar. Te damos, Jesus. Te damos liberdade, que caia, que venha sobre nós o poder e a unção do Espírito Santo de Deus. Por isso declare: vem fazer. Vem fazer o que nenhum homem fez. Vem fazer o que a história nunca viu. Vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos. Vem fazer o que nenhum homem fez. Vem fazer o que a história nunca viu. Vem cumprir o descrito. Aviva-nos, aviva-nos. Vem fazer, aviva-nos. Vem fazer o que nenhum homem fez. Vem fazer o que a história nunca viu. Vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos. Vem fazer o que nenhum homem fez. Vem fazer o que a história nunca viu. Vem cumprir, Senhor, o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos, aviva-nos. Aviva-nos, Senhor. Ora vem sobre nós, Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Que seja hoje a mudança, que seja agora o avivamento. Vamos. Que seja hoje, que seja agora. Vem derramar o teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora. Venha, venha. Que seja
seja hoje, que seja agora. Vem derramar o teu Espírito, que seja hoje, que seja agora. A igreja, que seja hoje. Diga isso. Que seja hoje, que seja nessa noite uma mudança na nossa vida. Que seja hoje um novo soprar do Espírito Santo. Isso. O teu Espírito, que seja hoje, que seja, vem, vem. Que seja hoje, que seja agora, vem derramar o teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora. Ele vem, que seja hoje, que seja agora. Vem derramar o teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora. Vem derramar. E a terra clama. A terra chama. E outra vez, mais uma vez. Queremos ver Jesus, queremos ver Jesus. O céu, céu na terra, céu na terra, céu na terra. E a terra clama. E a terra chama. Mais uma vez. E queremos ver o céu descer. A terra, e a terra clama. A terra chama. Nós atraímos a presença do Senhor. Mais uma vez. Queremos ver o céu descer. Que seja hoje, que seja agora. Vem derrama algo novo. Isso, vamos declarar isso com fé. Vamos declarar isso com fé. Vamos fazer essa oração. Que seja hoje. Nós declaramos um avivamento sobre o nosso bairro. Nós declaramos um avivamento sobre a nossa casa. Nós declaramos um avivamento na nossa realidade, no nosso trabalho. Isso, que seja hoje, que seja hoje. Que seja hoje. Sim, Jesus, o Senhor ele vai se mover na sua casa. Eu quero dizer nessa noite que o Senhor vai se mover na tua vida. Eu quero dizer que aqueles que não conhecem o Senhor irão conhecer o Senhor através da tua vida. Que sopra o Espírito, sopra o Espírito, sopra o Espírito. Que seja hoje, que seja agora. Vem derramar o teu. Que seja hoje, que seja agora. Vem derramar o teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora. Vem derramar o teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora. Vem derramar. Venha sobre nós, Jesus. Que seja hoje, que seja agora. Vem derramar o teu Espírito. Aplauda o nome do Senhor o mais forte que você puder. Aleluia. Hoje é o dia que o Senhor separou para você. Hoje é o dia que Ele te trouxe para ouvir mais dEle, para consolidar no seu coração a fé que você tem e consolidar em seu coração quem Ele é na sua vida e o que Ele pode fazer por você. Ele é o leão da tribo de Judá, o Senhor soberano. Ele está assentado sobre o mais alto e sublime trono. E nós declaramos nesta noite que todo o poder pertence ao Senhor dos exércitos. Amém? É Ele que guerreia em seu favor. É Ele que brada, é Ele que ruge como um leão quando o mal tenta contra você. E é sobre esse Deus que nós vamos declarar
que Ele está acima do trono e que o poder pertence a Ele e que muito em breve Ele virá resgatar a sua noiva adornada, a igreja de Cristo. Você está preparado para isso? Aplauda o Senhor e diga: Senhor, eu sou a sua noiva, eu estou preparada. Digno é o Cordeiro de Deus que ressuscitou e que vivo está, e que brama, e que ruge, ele brada como um leão. Rei dos reis, Senhor dos senhores, a Ti nós entregamos o nosso louvor e a nossa adoração, porque reconhecemos que Tu és digno, Tu és soberano sobre as nossas vidas, Deus. Sobre o trono de justiça, eternamente haverá um rei. Ele voltará para governar as nações em amor, que ruja o leão, que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão, que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Sobre o trono de justiça, eternamente haverá um rei. Ele voltará para governar as nações em amor. E ruja o leão, que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão, que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão, que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão, que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça e odeia a iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia a iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia a iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia a iniquidade. E ruja o leão,
Senhor dos exércitos. Chegará o dia que Ele virá e tomará tudo aquilo que é dele por herança. Ele que é o leão da tribo de Judá. Ele virá, querido. Ele virá. Que seja um tempo de avivamento sobre a sua vida. Creia e declare que Ele virá. E Ele virá. E Ele virá. E Ele virá. Quem Ele é? Leão da tribo de Judá. E Ele virá. E Ele virá. E Ele virá. O leão da tribo de Judá. E Ele virá. E Ele virá. E Ele virá. Leão da tribo de Judá. E Ele virá. 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 E que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. E ruja o leão. Que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Ele virá e eu não vou ficar. Você também não vai ficar, aleluia! Glória a Deus. Ele virá e nós iremos no céu com Ele morar. Aleluia. E cantar eternamente, santo, santo, santo. No santo dos santos nós vamos entrar e cantar, como aqui nós estamos fazendo agora, algo sobrenatural, algo tremendo. Quem entra, quem tem uma experiência real, vive verdadeira com o Senhor, não é a mesma pessoa. Se você ainda não teve esse encontro com o Senhor, essa é a tua oportunidade. Nós declaramos o leão da tribo de Judá. Ele está aqui. É a oportunidade. Se derrame agora na presença do Senhor. Oh, aleluia, santo, santo, santo Deus. Eu me rasgo. Isso, igreja, declare. Mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente. Mas peço que tua presença aumente. Te adoramos, Senhor Jesus. Exaltamos o teu santo nome. Tu és digno nesse lugar, Senhor Deus. Aumenta dia após dia, Senhor Deus. Em nós o fogo, ó Deus. Desejo te adorar e te servir, Pai. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei, na tua
nesse momento, declare o quanto Ele é santo. Você é santo. Vamos declarar. Ele é santo. Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. Onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. A igreja pode dizer? Quem já pisou Em outro lugar. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Todos juntos. quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Seja santo, ó Deus. Seja adorado no meio do seu povo, Senhor Jesus. Tu és santo, Senhor Deus. Tu és adorado, Pai. A ti seja a honra, Senhor Deus. A glória, Pai, para todo sempre. Adorado tu és. Santo, santo, santo. Aleluia. Glória a Deus! Pode se sentar, querido, se você tem um lugar. Quero, nesse início de celebração, agradecer a presença de todos vocês. Vocês são muito bem-vindos nessa casa. A gente já está planejando, já está com tudo alinhado para a gente expandir o nosso templo, porque eu sei que está pequeno, né? Então você que teve que levantar, ceder lugar a alguém, obrigado pela sua gentileza, eu agradeço a você. Peço que todos, na medida do possível, se inscrevam com antecedência para as celebrações, porque se a gente lotar as vagas até quinta-feira, a gente abre um outro horário. E aí a gente consegue ter a celebração das 17 e também das 19, tá bom? Então faça sua inscrição, 34067460, ou entra na nossa página do Facebook, Instagram, e você vai poder lá também ter orientação de como se inscrever. Lembrando também que estamos com Bazar Missionário, Instagram e Facebook. Escreva lá, Bazar Missionário IBJSA, e você vai poder comprar peças de roupa nova, semi-nova, para abençoar missões também. Vamos para a mensagem? Quem quer ouvir a voz do Senhor, diga assim, eu quero. Repete comigo, fala comigo, Senhor. Amém, eu espero que Ele fale de verdade conosco. Quero começar a mensagem de hoje lembrando o papel da igreja, né? Nosso papel. Nós não só pregamos o evangelho ou estudamos a palavra para que pessoas conheçam a Jesus e se entreguem a Ele. É também para que as pessoas conheçam a palavra e sejam firmadas na palavra. Porque senão a gente vai pregando, as pessoas vão crendo em Jesus, aceitando Jesus, só que se elas não tiverem um alimento sólido, qualquer heresia arrebata essas pessoas e elas podem cair. Então o papel da igreja, desde a igreja primitiva até hoje, é também ensinar os irmãos a palavra de Deus para que as pessoas sejam firmadas na palavra e não caiam, ou pelo menos não caiam com facilidade. Eu vou fazer algumas perguntas e aí você vai ver se isso tem a ver com os nossos dias ou não.
Então eu quero começar perguntando, será? Aí você pode responder para o seu interior, né? Ou quem está no lugar família aí, olhar para quem está do lado e responder para ele. Será que hoje existem alimentos que, se a gente comer, nos aproxima de Deus? Dieta gospel. Será que tem alimento que, se a gente deixar de comer, nos aproxima de Deus? Será que o crente pode comer, por exemplo, galinha ao molho pardo? Será? Outra pergunta. Será que horóscopo acrescenta alguma coisa para mim e para você? Eu já disse aqui que é uma derrota, né, irmão? Você entrar no Facebook de algum cristão e tá lá, Felipe, 35 anos, casado, pai de Luísa, virginiano. Não dá, irmão. Outra pergunta. Será que religiões orientais têm algo a nos ensinar? Você que já é cristão, será que se você começar lá a pegar um pouquinho do budismo para a sua vida, será que isso vai te aperfeiçoar? Outra pergunta, será que existe hoje algum conhecimento secreto que você precise buscar para ser alguém mais aperfeiçoado ou conhecer mais de Deus? Porque na internet está assim, ó. Se o Instagram perceber que você é cristão, e eles percebem isso muito rápido, pelo que você curte, por quem você adiciona, você vai ver que vai começar a surgir um monte de propaganda. Se inscreva nesse curso e aprenda como tal e tal. Será que existe hoje algum conhecimento secreto que vai fazer de nós cristãos melhores do que aqueles que só conhecem a palavra? Será que existe alguma pós-graduação em mágica gospel que ensina algo que Jesus não revelou na palavra, mas revelou para outras pessoas? Será que uma disciplina rígida pode me aproximar de Deus? Será que todo dia eu acordar, pegar uma vara de bambu e começar, irmão, de manhã até de noite, e bate na canela, e bate nas costas, e bate na costela? Será que se eu fizer essas práticas, elas vão me aproximar de Deus? Irmão, muito do que a gente vai falar hoje acontece nos dias de hoje. Eu tenho certeza que você ouvindo, você vai falar, ih, eu vi isso aí em algum lugar. Só que isso tudo que eu estou te perguntando, isso não começou agora. Essas indagações foram feitas no ano 60 depois de Cristo. Já tem quase 2000 anos que essas indagações, elas andam cirandando a igreja, cirandando o evangelho, cirandando a minha vida, cirandando a sua vida, esperando alguém que deu uma fraquejada e ó. Abra sua Bíblia lá no texto de Paulo aos Colossenses. A carta de Paulo aos Colossenses é a resposta bíblica a todas essas perguntas que eu fiz para você. Hoje eu poderia dizer que essa carta aqui é a carta de Paulo à Igreja Batista no Jardim 7 de Abril. Carta de Paulo para mim e para você. Peço que você não feche a Bíblia, porque a gente vai dar uma passeada em alguns textos. Vamos começar lendo Colossenses 1, do verso 13 ao verso 23. Pedi ao pessoal da mídia que coloque um cronômetro para mim, para eu não me perder. Colossenses 1, do 13 ao 23, diz assim: Ele, Jesus, nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem nós temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele.
E ele é o cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha preeminência, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. E que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. A vós também, que no outro tempo éreis estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras más, agora contudo vos reconciliou no corpo da sua morte, pela morte, para perante ele vos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis, se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Só até aí a princípio. Qual é o contexto dessa carta, irmãos? Paulo, nessa época, Paulo está preso. Essa é uma das cartas da prisão. Acredita-se que ele estava preso em Roma. E Epáfras, que é o nome que depois você lendo essa carta breve, você vai ver que é o nome que aparece. Acredita-se que ele era o pastor da igreja de Colossos. Só que, irmão, começou uma miscelânea de crendices, um sincretismo, um misticismo, mistura de filosofia grega junto com o cristianismo, mistura de judaísmo junto com o cristianismo. Epáfras deve ter ficado apavorado, irmão. Se ele não era careca que nem eu, ele devia estar arrancando o cabelo já. O que Epáfras faz? Vai até Roma, pedir socorro a Paulo. Epáfras deve ter falado: Paulo, pelo amor de Deus, me ajuda, porque a igreja está indo por água abaixo. E aí Paulo então escreve essa carta para a igreja de Colossenses, ou de Colossos. Quais eram os perigos que estavam rodeando aquela igreja? Eu vou te falar alguns e você já vai perceber que são alguns que nos rodeiam hoje. Primeiro, filosofia grega. Existia um movimento chamado gnosticismo. A palavra gnosticismo vem de gnose, que é conhecimento. Esse movimento, ele dizia que existia um conhecimento secreto, que as pessoas precisavam buscar, porque conhecendo isso que era secreto, eles seriam aperfeiçoados. Mais do que isso, ele seguia uma filosofia de Platão, e que diz que tudo que é físico, material, não presta. O que presta é o campo das ideias. O mundo ideal é o perfeito. Então, quem idealizou essa caneca, quando ele imagina uma caneca, é a caneca perfeita, ideal. Quando ele realiza na prática, ela não é tão perfeita quanto a imaginada. Então, nessa ideia filosófica grega, tudo que é material não presta. Você lembra de Paulo pregando no Areópago, que ele começa a conversar com os epicureus e estoicos, que eram também filósofos gregos? Chega um momento da conversa que Paulo começa a falar da ressurreição. O que é que esses filósofos fazem? Vão embora. Eles estavam ouvindo Paulo. Quando Paulo fala em ressurreição, eles falam assim: Paulo, sobre isso uma outra hora a gente conversa. E ó, vão embora. Sabe por quê? Porque na cultura grega, se o corpo não presta, por que vai ressuscitar o corpo? Então quando Paulo começou a falar disso, eles: opa, valeu Paulo, já deu. Você está viajando na batatinha, eu vou embora. E deixaram Paulo para lá. Esse tipo de pensamento, ele às vezes está dentro da igreja. Muitos de nós pensamos que Jesus só veio salvar a alma e que o corpo humano não presta. Quantas vezes nós não lemos o texto bíblico falando de natureza carnal e a gente acha que está falando do bíceps, do tríceps, do trapézio? Natureza carnal é a natureza pecaminosa, não está falando do seu corpo, não. E a salvação não é só para a sua alma, porque o nosso corpo também vai ser glorificado. Jesus hoje, irmãos, como é que você imagina Jesus hoje à destra do Pai? Quem acha que Jesus à destra do Pai é um espírito, levanta a mão. Vocês estão bem em EBD, hein? Quem acha que Jesus hoje tem um corpo físico, levanta a mão.
Porque Jesus ressuscitou. E quando ele ascendeu aos céus, ele não jogou fora o corpo, não. Jesus está à destra do Pai como Deus, homem, até hoje. Mas muitas vezes, nós dentro da igreja, seguimos essa filosofia grega de que o corpo não presta. Sabe qual é o perigo disso? Que acontecia naquela época? Como o corpo não presta, eles falavam, então Jesus Cristo não era Deus. Porque como é que pode Deus ser homem? Então essa filosofia entrava na igreja pregando o seguinte: Jesus não era Deus. Jesus, ele era uma emanação de Deus. O que significa isso? Só mais um intermediário, como muitos outros. Como Moisés, como os profetas. Esse era um dos perigos que rodeava a igreja. Outro perigo que rodeava a igreja: culto a anjos. Você vai ler aqui no texto. Eles entendiam que entre os homens e Deus existia uma região. Alguns vão dizer que eles chamavam essa região de pleroma. E eles acreditavam que nessa região tinham seres espirituais. E que eles faziam o quê? Manipulavam esses seres espirituais. Cultuavam a esses seres espirituais. Isso estava entrando na igreja. Será que isso é só daquela época? Ou será que hoje ainda acontece de no meio da celebração alguém falar: opa, eu vi um anjo que passou aqui e deixou um recado para a gente? Será que isso é só daquela época? Ou isso ainda acontece hoje? Você sabe, por exemplo, como surgiu a religião que para o evangélico é seita? Jesus Cristo dos últimos dias. Sabe como surgiu? Uma mulher que teve a visão de um anjo, que falou para ela o seguinte: olha, eu trouxe uma revelação para os santos dos últimos dias. Não está na Bíblia não, mas é uma outra. O que esse homem fez? Escreveu e fundou uma igreja. Isso, irmãos, não acontecia só lá. Isso acontece hoje. De repente você até viu na internet um texto que rolou esses dias. Eu acredito que foi só texto e não verídico, mas é interessante. Que numa dessas igrejas que dá oportunidade para anjo falar, o pregador começou a celebração e falou assim: opa, eu estou vendo um anjo passando no meio das senhoras. E as senhoras, uhul, eita! Agora o anjo está indo para os jovens, e os jovens, ei! Agora está no ministério de louvor, e o pessoal bateu bateria. E aí ele falou assim: só que esse anjo é Satanás. Aí o pessoal murchou, porque é um anjo caído. Então isso, irmãos, não acontecia só lá. Isso acontece nos nossos dias. O que mais que estava acontecendo? Havia naquela comunidade, acredita-se que a igreja de Colossenses, dessa cidade de Colossos, era formada por gentios e não por judeus convertidos, mas de pessoas que não eram judias e se converteram. Mas existia na cidade uma comunidade judaica muito forte. E eles ficavam tisicando a mente da igreja o tempo todo. Gostou da palavra tisicar? Vai estar no dicionário qualquer hora dessa. Eles ficavam: vocês têm que guardar o sábado. Vocês têm que guardar as festas. Vocês não podem comer isso. Vocês só podem comer aquilo. Porque a fé judaica se distinguia pela sua dieta, coisas impuras, coisas puras. A fé judaica se distinguia pelas festas que eles observavam, 3 festas ao ano. E pelo sábado, que eles guardavam o sábado. E eles, como judeus, queriam que a igreja guardasse os mesmos costumes dos judeus. Mas eles queriam que a igreja circuncidasse os seus filhos. Não sei que quem conhece a cultura bíblica, no Antigo Testamento, quando nascia um menininho, pegava o pênis do menininho e se cortava, fazia circuncisão. Era um símbolo da aliança de Deus com os judeus. Eles queriam que a igreja fizesse isso também. Como se a igreja fosse Israel, a volta.
Como se a igreja tivesse que andar para trás. Como se sobre a igreja hoje ainda estivesse a lei de Moisés com os 10 mandamentos. Será que isso ficou para trás? Ou será que hoje você ainda vai ver em muitos movimentos umas igrejas se judaizando? Será que hoje muitos não gostariam de botar aqui no púlpito? Nós já ensinamos que altar é o coração do crente e não esse lugar. Mas muitos gostariam de botar aqui, por exemplo, um castiçal de 7. Muitos gostariam de repente de botar uma bandeira de Israel. Muitos de repente gostariam que eu pregasse com kippah. Mas nós não somos judeus. Nós não estamos debaixo da lei de Moisés. Nós vivemos uma nova aliança. Mas isso estava envolvendo aquela igreja. E hoje, século 21, muitos de nós estamos retrocedendo ao Antigo Testamento. Eu disse de manhã e repito, tem cristão que não pode ler o livro de Êxodo, irmão, porque senão ele vira judeu de novo. E ele vai querer guardar o sábado de novo. Ele não vai comer carne de porco, ele não vai comer camarão. Porque ele vai ler ali e ele vai achar que é para ele hoje. Tudo isso estava rodeando aquela igreja. Fora o misticismo. Será que tem misticismo na igreja hoje? Será que tem igreja se utilizando de sal grosso? Será que tem igreja se utilizando de símbolos místicos? Tem. Só falta daqui a pouco a igreja acender vela para anjo da guarda. Porque estão largando o evangelho e voltando às práticas de quem não conhece Jesus Cristo. Isso estava acontecendo naquela cidade. E isso está acontecendo no século 21, no Brasil e fora do Brasil. O tema da mensagem de hoje é: para não ser enganado. Esse é o tema. Querido, meu coração deseja que você não seja enganado. Se você é membro dessa igreja, não seja enganado. Se você está saindo daqui para outro lugar, não seja enganado. Paulo responde a todas essas questões. Primeira questão que eu queria compartilhar com você: para a gente não ser enganado, precisamos entender de uma vez por todas a supremacia de Cristo. Por isso que nós lemos Colossenses 1, esse texto que nós lemos. Paulo começa falando para aquela igreja que tudo que nós precisamos é Jesus. Tudo que a gente pode querer está em Jesus. Toda perfeição que a gente pode desejar está em Jesus. É nele, e só nele, em mais nada e em mais ninguém. Como se discerne igrejas ou movimentos que são de Deus e movimentos que não são de Deus? A ótica desses movimentos para Cristo. Todo movimento que diminui Cristo, que coloca aqui Cristo até como importante, mas é só mais um importante. Não, Cristo foi um profeta. Não, Cristo foi um homem evoluído. Cristo foi bonzinho. Cristo foi o maior psicólogo, o maior médico. Cristo é Deus. Não se pode diminuir Cristo. Quem diminui Cristo, esqueceu o evangelho, esqueceu a palavra. Quem coloca Cristo no mesmo nível de qualquer outra coisa, esqueceu o evangelho, esqueceu a palavra. Cristo é superior a tudo. A palavra supremacia significa total e incontestável superioridade. Ele é Deus homem, ele é perfeito, ele nunca pecou, nunca vai pecar, ele morreu e ele ressuscitou. Cristo. Aspectos da supremacia de Cristo. Cristo é Salvador. Querido, você quer passar a eternidade no céu? Você quer passar a eternidade com Deus? A palavra de Deus diz que só em Cristo. Eu não salvo, meus amigos do louvor são bonitos, mas não salvam. Ninguém mais salva, quem salva é Cristo. Então você quer salvação para a sua vida? Você quer dormir com consciência tranquila de que se morrer hoje, vai acordar no céu? Aceita Jesus como Salvador, porque é só Ele que salva, mais ninguém. Não é anjo que salva, não é visão que salva,
Não é ser membro da igreja que salva. Quem salva? Jesus. Segundo ponto da supremacia dele. Jesus é o centro do evangelho. O que significa a palavra evangelho? Boas novas, boas notícias. Qual é a boa notícia? Jesus nasceu. Jesus morreu e ressuscitou. E Jesus voltará. Evangelho sem Cristo não é evangelho. O triste é que para muitos parece que está faltando alguma coisa. Na sua igreja, o que fala lá? De Jesus. Mas o que? É só de Jesus. Ah, muito sem graça. E eu, hein? Tem gente querendo mais, mas Jesus é tudo. É Ele o centro do evangelho. Você pega Gênesis, qual é o assunto? Jesus. Porque em Gênesis já está o proto-evangelho dizendo que viria um homem que pisaria na cabeça da serpente. Quem é esse homem? Jesus. Qualquer livro da Bíblia, quem é o personagem principal? Embora o nome dele não apareça no Antigo Testamento, Jesus. Ele é o centro do evangelho. Não dá para mudar isso. Terceiro ponto da supremacia dele que Paulo aborda aqui. Ele é criador. Olha ao seu redor, querido, olha para cima, olha para você. Tudo foi feito por Cristo. Para quem? Para Cristo. Tudo continua existindo hoje, porque quem sustenta essas coisas como estão? Cristo. Quem permite com que a ciência aconteça? Cristo. Sabe por quê? Princípio científico. Uma pesquisa que dá certo em paciência, se eu fizer a mesma pesquisa em Campo Grande, ela tem que dar o mesmo resultado. O que faz as substâncias não mudarem? Por que a água é H2O hoje, a água é H2O amanhã, a água é H2O daqui a 100 anos, há 1000 anos atrás a água era H2O? Quem sustenta essa substância como água? Cristo. Tudo é Ele. Paulo vai falar nessa carta, a gente vai ver daqui a pouco. Ele diz: por que vocês estão cultuando a anjos, se Cristo foi quem criou os anjos? E você pode falar direto com Ele. Ele é o Criador, irmão. Você não precisa de outro. A igreja não precisa de outro. A gente não precisa de mais nada, se a gente já tiver Cristo. Quarto ponto da supremacia de Cristo. Paulo vai dizer nesse texto que lemos, que Ele é o cabeça da igreja. Isso significa dizer que Ele é a fonte da igreja. A igreja só existe porque ela surgiu de quem? De Cristo. E Ele, além de cabeça, Ele é o líder da igreja. O que não pode faltar na igreja? Pode faltar pastor? Pode. Aqui mesmo ficou 1 ano sem. Pode faltar ministério de louvor? Pode. Pode faltar recepção? Pode. Pode faltar lugar como faltou hoje? Pode. O que não pode faltar? Cristo, porque se não tem Cristo é clube, é ONG, é baile, é carnaval, é qualquer coisa. Igreja tem Cristo, senão não é igreja. Parecia para Paulo que aquela igreja estava desejando outras coisas, fantasiar o pavão. Hoje, de repente, tem gente querendo fantasiar o pavão, querendo outras coisas, mas o que é suficiente, o que basta e o que é necessário? Cristo, mais nada. Você não precisa de um ser espiritual para cada área da sua vida, você precisa de Cristo, porque Ele abrange todas as áreas da sua vida, Ele é suficiente. Leia comigo o verso 19 do capítulo 1. Paulo vai dizer, porque foi do agrado do Pai, que toda a plenitude nele habitasse. Paulo aqui está usando uma palavra que os gnósticos usavam. Toda vez que você lê essa carta, e você vê Paulo falando sobre aperfeiçoar, perfeição,
plenitude, sabedoria. Paulo está usando as palavras que os gnósticos usavam para dizer que a perfeição está em quem? Em Cristo. A sabedoria está em quem? Em Cristo. Essa palavra plenitude do verso 19 é do grego pleroma, que significa soma total dos poderes e atributos divinos. Soma total dos poderes e atributos divinos. O que Paulo está dizendo? Foi do agrado de Deus Pai que em Cristo habitasse a soma de todos os poderes e a soma de todas as qualidades divinas. Tudo está em quem? Em Cristo. Então, querida, a primeira coisa para você não ser enganado, observa se a mensagem fala de Cristo. Observa se a igreja prega Cristo. Observa, pastor, eu tive um sonho. Pastor, eu tive uma visão. Já sai acreditando? Não. Você pega o quê? A palavra. E aí você vai ver. O que ele falou para mim? Foi isso. Então vamos lá. Está de acordo com a palavra. Então foi de Deus. Opa! Não está de acordo com a palavra não. É do capeta. Então sai. Porque tem gente, irmão, que tem uma visão. E eu creio em visão, eu creio em sonhos, eu creio que Deus se move da forma que Ele quiser. Mas tem gente que, porque a visão é bonita, pastor, apareceu para mim um ser reluzente, lindo, pastor. Parecia o Brad Pitt alado, pastor, com asa e tudo. Olho azul, bonito. Falava doce, pastor, comigo. E ele falou isso para mim, isso e isso. Mas, irmã, isso aí é heresia. Mas não pode, pastor, é muito bonito. Irmão, o diabo já é mentiroso, o pai da mentira já vai para o inferno. Tu ainda quer que ele seja feio? Deixa o bichinho parecer bonito para alguns. Então, o que avalia a nossa visão? O que avalia os nossos sonhos? O que avalia as palavras de conhecimento que nós recebemos? A palavra. Eu trabalho numa escola que um dia a moça falou para mim assim: Felipe, eu fui na igreja, a mulher revelou que eu tinha que me separar do meu marido. Gente, capeta está dando consulta dentro da igreja. Porque a Bíblia é contra o divórcio. Mas tem gente que não conhece a palavra, não lê a palavra, não conhece o caráter de Cristo. Aí qualquer um se levanta e fala qualquer coisa e a pessoa acredita. Então, querido, para você não ser enganado, é Cristo, é a palavra de Cristo. A palavra diz, prova os espíritos. Pergunta se eles confessam que Cristo veio em carne. Porque, irmão, pode chegar um pregador aqui, bonitão, cheio de filosofia, cheio de lógica. Tu vai ouvir, tu vai falar, gente, mas faz sentido. Faz sentido ou não faz? Faz. É bonito ou não é? É. Mas se não é bíblico, não é para nós. Se não é bíblico, não é de Deus. Hoje a gente vive uma época, tudo bem que as escolas teológicas elas vão mudando ao longo do tempo. A gente vive uma época onde os pregadores estão o tempo todo lançando frases de efeito. O tempo todo. Pega um pregador conhecido que você goste, da mídia, e vê se não é o tempo inteiro frase de efeito. Coisa linda que você ouve e fala assim, rapaz, como é que eu não pensei nisso antes? Gente, é muito bonito isso. Agora qual é o dever de casa? Vai ver se isso é bíblico. Porque tem coisa que é linda, mas não é bíblico. Então não é para mim, não é para você. Quem aqui já foi numa loja de doce e comprou aquele doce mais bonito e quando comeu, irmão, era uma bosta? Você já passou por essa experiência? Cheguei na padaria e veio aquele sonho. Eu falei, eita, é hoje que o gordinho se faz. Aí tu compra o sonho. Aí quando você morde, parece que é sola de sapato recheada com não sei o quê. Aparência. A gente vive na época da aparência. Isso é positivo? Não é à toa que a gente tem um
um púlpito bonito, que a gente investiu numa logomarca bonita, que existe uma equipe de mídia que está se capacitando a cada dia mais. A mídia é importante? É, mas se ela comunica o que não é bíblico, ela não é para gente. Então cuidado com a filosofia, irmão. Se você fez faculdade, você teve aula de filosofia. Se você estudou em escola pública, eu estudei na FAETEC, eu tive primeiro ano, segundo ano, filosofia. Convence, tem lógica, mas não é bíblico. Então não é para mim e não é para você. Segundo ponto, para você não ser enganado. Esteja enraizado em Cristo e não deixe que julguem vocês. Tem gente, irmão, que está doido para te aprisionar. Doido. Para botar em você uma mordaça, uma coleira e opa, esse é meu. Não vou constranger ninguém aqui, então não precisa levantar a mão. Você já participou de algum lugar em que o líder, seja pastor ou outra coisa, falava assim, ó, você não pode ir em tal lugar. Já participou? A pergunta é, quem sou eu para dizer para você o que você pode ou o que você não pode? Se você tem o Espírito Santo em você, ele te dá discernimento. O máximo que eu faço é te orientar. Eu não sou o seu dono. Nós somos pastores de pessoas livres. Você tem a sua responsabilidade diante de Deus, eu tenho a minha diante de Deus. Mas tem gente que está doida para se abaixar e ele te amarrar e falar assim, ele é meu. Pastor, eu vou na festa. Não vai não. Tem que estar aqui. Pastor, eu vou visitar outro lugar. Não vai não. Isso acontece hoje. Por isso que a gente precisa conhecer a palavra. Eu falei hoje de manhã e repito, irmãos, eu não sei quanto tempo você pastor aqui, mas se eu sair e vier alguém para cá, não deixa aprisionar vocês. Porque vocês são filhos de Deus. E na nova aliança não existe sacerdote. Somos sacerdotes. Tem gente, de novo, o legalismo judaizante nas igrejas. Fazem disso aqui um altar, fazem do pastor o sumo sacerdote, só falta botar uma arca da aliança aqui atrás. Nova aliança não tem mais isso. Então não deixe aprisionar vocês. Vira a página comigo, capítulo 2 de Colossenses. 2, verso 4, olha a preocupação de Paulo com aqueles irmãos. E digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas. Verso 8, de novo, tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua. A palavra presa aqui que Paulo está usando é uma armadilha. Ele está falando, olha, tem gente colocando armadilha, e se você demole, ele te prende. E olha o que ele continua falando no verso 8. Que ninguém faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens. Tem gente que pega a tradição humana e coloca como bíblico. E quer empurrar isso goela abaixo de você. Mas se a tradição humana não é bíblico. Então cuidado. E aí ele vai falar aqui, ó, vírgula, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Toda vez nessa carta que Paulo fala em rudimentos do mundo, ele está falando desses seres espirituais, anjos e demônios. Então o que Paulo está falando é, tem costume que é demoníaco e não é bíblico. Tem costume que é da tradição humana e não é bíblico. O que eu e você precisamos obedecer? O que é bíblico. Então, cuidado para que ninguém vos engane. E aí, irmãos, com a sua Bíblia aberta, vamos ver aqui rapidamente como Paulo vai desfazendo argumento por argumento. Verso 9. Porque em Cristo, porque nele, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. O que a heresia estava ensinando? Que é impossível
o que é carnal ser bom, porque pela filosofia, o bom é o campo das ideias. Paulo responde na lata, porque em Cristo habita corporalmente, ou seja, Cristo é Deus homem. Então essa filosofia de que o que é carnal não presta, isso serve para o grego, mas não é bíblico, porque em Cristo, que também é homem, habita nele o que? A plenitude da divindade. Então Paulo está falando, Cristo é Deus. Verso 10, e estáis perfeitos nele. Então não precisa de conhecimento secreto, não precisa entrar para uma seita para tentar conhecer quem inventou a roda. Não precisa pagar curso para tentar descobrir o princípio bíblico, porque em Cristo reside toda a sabedoria. Se você conhece Cristo, você está aperfeiçoado. Se você tem Cristo, você tem a sabedoria de Deus. Mas tem gente sendo enredado e tem outros enriquecendo. Por quê? Porque não atentam para a palavra. O curso é bom? São ótimos. Fiz teologia, fiz pós em teologia, estudei. Mas tudo que ensinaram lá foi o quê? Bíblia. Você vai pagar um curso? Pode pagar, irmão, está com dinheiro para pagar, paga. Mas o que vão te ensinar lá? Bíblia. Porque se te ensinar lá o que não é Bíblia, é heresia. Então, a gente paga de repente para ter um ensino sistematizado, para se esforçar mais, porque está pagando e a gente é mão de vaca, né? A gente fala assim, não, eu estou pagando, eu tenho que estudar. Mas o que vão te ensinar? Bíblia. Então Paulo está falando, não gnosticismo, não precisa de uma seita, você precisa de Jesus, porque nele nós estamos perfeitos. Verso 10 ainda, Cristo é o cabeça de todo principado e potestade. Então você não precisa falar com anjo, você não precisa buscar demônio, você não precisa buscar ser intermediário, porque Cristo, Ele é o dono de tudo, Ele é o chefe de todo mundo. Então se você pode, pela oração, falar com o chefe, por que você vai perder tempo falando com anjo, falando com demônio, falando com outras coisas? Tem Cristo. E Paulo continua, e ele vai falar agora para o legalismo judeu, no qual também estáis circuncidados, com a circuncisão não feita por mão no despojo do corpo da carne, mas a circuncisão de Cristo. O judeu queria que o crente pegasse o filhinho dele, levasse lá, pegasse o pipiozinho do seu neném e cortasse. E aí Paulo fala, para com isso, porque hoje você já foi circuncidado por Cristo no coração, porque a circuncisão do pênis do menino era um símbolo do que Cristo fez conosco, separação da carne. Estudando esse texto, eu peguei uma mensagem do Nicodemos, Augusto Nicodemos, e ele tem uma alusão perfeita. Tudo o que o Antigo Testamento ensinava era uma sombra do que aconteceria quando Cristo viesse. Aí eu vou fazer, Bruno já está treinado agora, né? Vem, Bruno. De manhã a gente fez a mesma coisa. Vamos só ver onde é que está a sombra? Está aqui, né? Então fica aqui. Aí. Estou aqui, Antigo Testamento. Vem andando, Bruno. Ó, estou vendo a sombra. Antigo Testamento. Estou vendo, estou aprendendo. Estou tendo uma ideia de como ele é, porque eu estou vendo a sombra. Mas eu não estou vendo beleza, eu não estou vendo se ele é bonito, se ele é feio, se ele é cabeludo, se ele é careca. Eu estou vendo uma sombra. Agora vem, Bruninho. Só que agora, Cristo chegou e tem gente querendo abraçar a sombra. Tem gente querendo voltar para os rudimentos do Antigo Testamento, que eram sombra de quem? De Cristo, que já chegou. Então agora, querido, abraça Cristo, não a sombra. Obrigado, tá, Cristo? Tudo era sombra. O que pode comer, o que não pode comer, o que pode fazer, o que não pode fazer, a festa, o dia, e guarda isso, e guarda aquilo, tudo apontava para quem? Para Cristo. Se Cristo já veio, você tem Cristo, você não precisa da sombra. Mas as pessoas estão querendo ficar com a sombra. Sabe por quê?
Porque nós temos ainda em nós uma natureza pecaminosa. A natureza pecaminosa, ela não consegue agradar a Deus, mas ela é mestre em botar uma capa de religiosidade. A gente é mestre. Sabe como? O que é que precisa para agradar a Deus e ser salvo? Aceitar Jesus. Se a gente começa um debate, você vai ver que daqui a pouco vai surgir. Aceitar Jesus, mas se abster de comer carne de porco. Aceitar Jesus, mas andar de terno e gravata. Aceitar Jesus, mas tudo o que coloca no mais é legalismo. Por que a gente precisa para ser salvo? Cristo. E só. Mas só. Mas a gente é mestre em botar um monte de coisa. Não, é Jesus mais. Não usa isso, não usa aquilo, não faz aquilo outro, não faz aquilo outro. Não faz isso, não faz assim, não faz assado. Não, se martiriza, se bate, se chuta. Legalismo. Mas o que de fato a gente precisa? Só de Cristo. Mas a gente quer ficar com a sombra. Paulo, irmãos, olha que Paulo era judeu dos judeus. Paulo era fariseu ferrenho antes de se converter. Mas quando ele se converte de verdade, ele entende. Se agora eu tenho Jesus, e tem uma carta, se não me engano é Gálatas, ele fala, eu considero aquilo como esterco. Paulo, ele diz, tudo o que eu aprendi antes de Jesus, eu considero como titica de cavalo, porque o importante é quem? Cristo. E Paulo vai continuar, irmãos. Verso 14, leia comigo. Verso 13 e 14, para fazer sentido. E quando nós estávamos mortos nos pecados, e na incircuncisão da nossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos de todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Qual era a cédula que era contrária a nós? O que dava o direito de Satanás olhar para mim e para você e falar assim, culpada? O que dava o direito a ele? Vou te dar um exemplo. Eu entro na rua aqui. Se tem uma placa dizendo sentido único, aqui é contramão, e eu estou errado, não estou? Estou cometendo um crime, estou infringindo a lei. Se eu entro numa rua e não tem placa nenhuma, eu posso ir? Posso, não está dizendo que é proibido? Se eu chego aqui, tem uma pizza, não está falando que eu não posso comer, eu vou comer. A lei de Moisés, ela não veio para salvar ninguém. Ela só veio para apontar o erro. Não matarás, não adulterarás, não darás falso testemunho, vai ter que guardar o sábado, honrar pai e mãe. Não vai cobiçar nada de ninguém e nem ninguém. O que essa lei está fazendo? Apontando para mim e para você, errou nesse ponto, culpado. Errou naquele ponto, culpado. E todo mundo errou em algum ponto. Aí Paulo está falando que Deus pegou essa cédula de acusação e cravou na cruz. Hoje Satanás não pode condenar, nem querer falar gracinha para quem é de Cristo, porque o papel que nos condenava está cravado na cruz. Mas tem gente hoje indo na cruz, tirando o cravo, pegando o papel e falando, eu vou seguir tudo que está nesse papel. Eu não posso comer isso, eu não posso fazer aquilo. Estão descravando o que Deus cravou na cruz. Por isso que nós não nos submetemos à lei de Moisés, porque ela foi cravada na cruz. Hoje, como diz Romanos, nós seguimos a lei do Espírito e da vida em Cristo Jesus. Mas aquela realidade era de querer colocar um peso sobre os cristãos. Era de querer fazer dos cristãos se sentirem culpados. Ah, mas você é crente e não faz isso.
Ah, você é crente, mas não faz aquilo. Ah, você é crente, mas não sei o quê. Não deixa aprisionar você, meu irmão. Não deixa aprisionar você, minha irmã. Se você tem Jesus, você tem tudo. Mas você é cristão, não teve uma visão ainda. Não. Você é cristão, mas não tem o dom tal. Você é cristão e come isso. Não aceite carga em cima de vocês, porque Cristo nos libertou. E Paulo vai dizer, verso 20: se, pois, estáis mortos com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, por que vos carregam ainda de ordenanças, como se vocês vivessem no mundo? Tais como, não toca, não prova, não manuseia, as quais todas perecem pelo uso. Tudo perece pelo uso. Não come isso, não come aquilo. E se você comer, vai fazer o quê? Vai entrar, vai ficar e vai sair. Isso importa para a sua eternidade? O que você comeu anteontem no café da manhã? Eu não lembro. Mas eles vão querer botar isso na tua cabeça para você viver prisioneiro. Mas Cristo veio nos libertar. Verso 23 é importantíssimo para a gente não ser enganado. As quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria, em devoção voluntária, humildade e em disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Todo mundo que chega com uma heresia, chega manso. Não, eu sou servo, eu só estou aqui para servir vocês. Aí ele vem na primeira reunião, ele vem na segunda, na terceira ele fala assim, olha, eu tenho uma palavra para compartilhar. Aí começa. Heresia, 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 heresia. Se você não conhecer a palavra, você cai. Então cuidado, irmão. Que ninguém bote julgo em você, colher em você. Você é livre em Cristo. Você é livre para fazer o bem. Eu fiz uma observação aqui no final que é importante. Talvez você que não está acostumado a me ouvir pregar, você está ouvindo a mensagem e está falando assim, ele não acredita em nada que é sobrenatural. Não é verdade. Acredito, busco, creio que vamos viver tudo do sobrenatural nesse lugar. Porque nós cremos que o Espírito Santo é poderoso para fazer tudo o que Ele quiser fazer. Mas o que nós queremos é do Espírito Santo e não do espírito imundo. Queremos poder de Deus, queremos do Espírito Santo e não do espírito imundo. Queremos palavra de conhecimento, queremos de Deus e não do espírito imundo. Queremos milagres e curas, queremos do Espírito Santo e através do Espírito Santo e não do espírito imundo. Então, querido, avalie tudo aquilo que for sobrenatural na sua vida. Não só os mormons começaram através de visão, o islamismo começou através de visão. O evangelho, segundo Allan Kardec, segundo os espíritos, começou através de algo que foi falado pelos espíritos. Então, querido, teve visão, recebeu uma palavra, teve um sonho. Avalia pela Bíblia. E a Bíblia é muito clara. Qualquer um que quiser acrescentar qualquer coisa é maldito. Qualquer um que tirar qualquer coisa é maldito. Não existe texto nenhum, pregação nenhuma, palavra nenhuma que a gente pode colocar no mesmo pé de igualdade com a Bíblia. Nada. Tudo que eu pregar para você, confere aqui. Tudo que você ouvir, confere aqui. Porque é a autoridade máxima, é a palavra de Deus. Ontem eu estava mexendo no Facebook e apareceu escrito lá. Escrito não, era um vídeo patrocinado. Eu falei, opa, estão pagando isso aqui. Aí eu comecei a ver o vídeo.
porque eu sou o profeta tal. Eu falei, eita, começou. E Deus me deu um sonho falando que a volta de Cristo está próxima. Arraste o dedo para cima e leia a totalidade da carta. Você acha que tem gente arrastando o dedo para cima ou não tem? Eu preciso, no século 21, de um profeta XYZ, receber uma palavra, um sonho, para falar que Jesus está voltando. Vai ler Mateus capítulo 24, que já está escrito. Vai ler Apocalipse, que já está escrito. Mas a gente gosta de novidade. Parece que o evangelicalismo virou um shopping center. E aí, irmãos, surge falso profeta todo dia. Tem gente achando que falso profeta vai vir com roupa de falso profeta, chuteira de falso profeta, patrocinado, sapataria falso profeta. Falso profeta, irmão, todo dia tem. Tem gente vendendo sangue de Cristo na televisão, tem gente vendendo caneta que faz não sei o quê, gente vendendo vassoura que tira o mal olhado, é gente pregando o arco da velha. Por quê? Falso profeta já estão entre nós, e não agora, na época de João, quando ele escreve ali, já tinha. Falso Cristo já tem entre nós. Tem o comediante, que é o Henrique Cristo, que a gente ri, mas que é perigoso, porque tem gente que segue. E tem uma igreja no México, que eu não lembro o nome agora, que existe um culto ao homem que diz que é Cristo que já voltou. Depois pesquisa na internet, você vai ver que ele entra, todo mundo adora ele, ó. E tem gente achando que isso vai vir ainda. Não, falso profeta não chegou, falso Cristo não chegou, já está entre nós. E se a gente bobear, a gente arrasta o dedo para cima. Ah, vou ler essa carta aí, ó. Cuidado, irmão. Último lugar, que eu já estou avançando no tempo. Para você não ser enganado, entende que espiritualidade bíblica e conduta andam juntos. Nessa semana, pastor evangélico preso. Nesta semana, pastora evangélica presa. De repente você conhece um monte de pastor, pastora, diácono, diaconisa, profetisa, missionário, semideus, apóstolo, que prega uma coisa e no dia a dia é outra coisa. Ignorante, mal educado, adúltero, desonra o pai e desonra a mãe. Isso não compactua com a Bíblia, porque a Bíblia diz que quem crê em Deus se parece com Deus. Então a vida de quem crê em Deus é transformada e fica mais parecida com a vida de Deus. Se você conhece alguém que se apresenta como homem de Deus, mas fora da igreja é o capeta encarnado, ele não é de Deus. Porque isso é do paganismo. As religiões pagãs é que você consegue, vai no lugar de culto, seja ele qual for, faz lá o seu ritual, seja lá qual for, e quando você sai do lugar de culto, a tua vida segue como era antes. Evangelho não é assim. Se eu creio em Jesus, a minha vida tem que ser transformada. Se eu creio em Jesus, a minha conduta tem que ser mudada. Se eu creio em Jesus, eu tenho que respeitar, eu tenho que ser educado, eu tenho que servir, eu tenho que ser honesto. Então, querido, não seja enganado. Olha quem está pregando para você, olha quem está ensinando você, olha quem está querendo discipular você, olha a conduta de vida dele. Porque tem um monte de gente com ar de santo, mas por fora está doido para te dar uma rasteira. Característica bíblica do diabo, aquele que lança um contra o outro. Você quer ver Satanás encarnado? É só você ver aquele que chega assim, ó, Daniele, Adão falou mal de você. Gustavo, Adão falou mal de você. Adão, estão bem falando mal de você. Sabe o que acontece? Daqui a pouco eles estão quebrando o pau os três. E eu que lancei um contra o outro, eu, ó.
Que absurdo, dentro da igreja, fulano brigando com ciclano. Satânico, diabólico, endemoniado. A gente às vezes acha que demônio é aquele que cai e fica babando. Tem um monte de gente endemoniada, irmão, perfumado, cheiroso e arrumadinho. Mas está lançando um contra o outro, está roubando, está adulterando, está sonegando, está mentindo. Fé cristã e conduta tem que andar junto. Se você entrou aqui essa noite, querido, Jesus ele quer não só salvar a sua alma, salvar o seu espírito, ele quer mudar a sua vida aqui e agora. Ele quer trazer conserto para a sua história hoje, aqui e agora. Ah, porque eu sou cristão, mas sabe como é que é, né? Deus entende, a carne é fraca. Deus entende que pecado é pecado, que o certo é o certo, isso ele entende. Agora, passar a mão na cabeça do errado? Não. Então a gente precisa parar de desculpa e viver. Capítulo 3 de Colossenses, rapidinho para a gente não perder tempo. Verso 1. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra do Pai. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra. No capítulo 3, Paulo ele conclui tudo que ele falou no capítulo 1 e 2. No capítulo 1 e 2, ele fala teoricamente. Ele rechaça todas as heresias. E no 3 ele fala, já que vocês entenderam a teoria, agora vive na prática o evangelho. E aí ele vai dizer aqui, ó, verso 5. O que a gente não deve fazer? Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. Prostituição, impureza, apetite desordenado, vil concupiscência, idolatria. Verso 8. Ira, cólera, malícia, maledicência, palavras torpes. Verso 9. Não mintais uns aos outros. Paulo está falando tudo aqui, irmão. Tudo. Porque a heresia era um perigo de fora da igreja para dentro da igreja. Agora, isso que ele está rechaçando aqui é um perigo que surge dentro da igreja. E tem o mesmo potencial destrutivo das heresias que vem de fora. Então a gente precisa se vigiar, cada um de nós, para não cometer prostituição, nem impureza e tudo que ele falou. Agora, o que a gente deve fazer? Ele também vai dizer. Verso 12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas, misericórdia, benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E, sobretudo, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. Então, querido, o cristão vive essas coisas. Quem não vive essas coisas, fingido, falso profeta, falso Cristo, cuidado com essas coisas. Jesus alertou, olha, é necessário que os escândalos venham, mas ai daquele por meio de quem vem. Então, não se assusta se você ligar a televisão e a cada dia tiver um evangélico preso, um pastor preso. Não se assusta, amado. Tem um monte que é cético que ainda está solto. Então não se assusta.